A alegria é a frequência vibracional que materializa as coisas. Por isso que muitas pessoas falam amor e alegria. Quem quer manifestar a realidade é amor e alegria. Né? Quer vender, quer ter uma empresa, quer ter abundância, quer ter prosperidade, amor e alegria. Divirta-se. Faz a mentalização daquilo que você deseja e agradece por aquilo já ter acontecido. E depois você pensa assim: agora eu já estou com o meu carro na garagem. Então eu vou brincar com o meu gatinho, então eu vou na praia, eu vou na piscina, eu vou dar um rolê com as amigas, porque isso já está resolvido, eu já posso me divertir. Isso é poderosíssimo, gente. É poderosíssimo. Assistam, quem não assistiu, O Segredo, tá? The Secret, a lei da atração. Lá ele não fala isso da alegria, então fica uma dica específica aí pra vocês, tá bom? E a gente pode ver alegria em tudo, gente, que acontece com a gente. No pôr do sol, em caminhar na praia, em fazer uma corrida, se você gosta, né? Ir num parque, observar as flores, os passarinhos. A gente pode agradecer por tudo isso e se conectar com essa frequência de alegria. Agradeça por tudo que você tem. Reclamar e agradecer são a mesma coisa em polaridades diferentes. Quando você é grato, você não reclama. Quando você reclama, é que você não está sendo grato. Então, depende da polaridade que você quer trabalhar. Mas aquilo, inevitavelmente, vai se manifestar na sua realidade. Sabe? A gente tem que ser grato por, enfim, ter uma casa, por ter um corpo, por ter inteligência. Tem muitas coisas para agradecer. E a gratidão abre portas. Porque você vibrando na gratidão, a gratidão, gente, ela é... Nossa, é algo que simplesmente manter a gratidão no seu campo eletromagnético vai permitir que você crie, atraia e o universo traga para você mais e mais coisas para que você seja grato. Olha só quantas coisas interessantes eu estou falando para vocês agora. Então, assim, eu quero muito amor. Já que eu falei de amor, eu quero amor. Eu estou me amando? Eu fico contente com a minha própria companhia? Eu sou grata por mim, pela minha companhia, pelo meu corpo? Como eu cuido de mim? Que tipo de sentimento eu tenho por mim? Que tipo de diálogo interno eu tenho comigo mesmo? Quando eu faço alguma coisa que não foi muito acertada, eu falo: nossa, por que você fez isso, sua burra? Você não tá se amando, né? Uma coisa que eu falo sempre pra vocês: muita gente tem a coragem de falar para mim que não tem 20 minutos para meditar. Eu não tenho tempo. Gente, eu fazia essa mesma coisa. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para meditar. Não é verdade, isso é desculpismo. Gente, quem não tem 20 minutos para si mesmo durante um dia inteiro não está se amando. Simples. Se a gente não é a nossa própria prioridade, é que a gente não se ama. Isso é falta de amor próprio, é falta de autoestima. E se eu não me amo, eu não vou entrar na vibração, na frequência de 500 Hz, que é o amor. Vocês conseguem entender isso? Isso é muito importante para se entender. Muito mesmo. Porque esse é o segredo da cocriação. Isso é o segredo da gente manifestar aquilo que a gente deseja na vida. A vergonha, vamos começar, 20 Hz, é o estado mais baixo de consciência do ser humano. É onde tem menos energia. Uma pessoa que sente isso, ela não toma decisão, ela não interage com outras pessoas, ela não tem boas experiências, né? E o que dificulta muito a vida dela, porque ela não consegue nem aprender por conta própria o que funciona e o que não funciona para ela, né? No seu nível assim mais sutil, ela se manifesta também como timidez. Ou seja, é um nível extremamente baixo. A pessoa não quer estar ali, ela não quer existir, ela não quer que ninguém olhe para ela. Isso é o extremo, o nível extremo do ódio, né? Do não amor próprio. A culpa é um estado já um pouco mais elevado, são 30 Hz, que também é muito baixo. Mas
para sentir culpa, a pessoa tem que ter feito alguma coisa, né? Só que a pessoa que tem esse nível de consciência também cria muito pouco na realidade, né? Normalmente ela está em constante papel de vítima, ela culpa as outras pessoas pelo seu fracasso, ela não assume as responsabilidades pela vida dela, ela não acha que realmente ela é responsável por tudo que aconteceu até aqui, ela não sente que ela é criadora da própria realidade dela. E raramente essa pessoa faz uma inovação na vida, toma uma decisão rumo ao desconhecido. Pessoas muito religiosas vivem em culpa. Por quê? Porque se pensa em si mesmo, eu sou um pecador. Gente, isso é um dogma religioso, uma crença religiosa muito negativa, né? Ela fica incapaz de perdoar a si mesmo pelas coisas que aconteceram antes e incapaz de perdoar também o outro, né? Para ser vítima, gente, a gente não precisa fazer nada, só ficar quietinho lá e alguém faz alguma coisa para você. Ou seja, é falta de ação, é falta de consciência, é falta de amor, enfim. Apatia, que é 50 Hz, é o cúmulo da vitimização, é a falta plena de esperança, né? Um estado de desespero, de abandono, de desamparo, de tô perdida, né? Muita gente fica presa aí. Você olha para a pessoa, parece que ela não sente nada, mas ela sente sim. Então, esse estado é uma visão bem conveniente da Matrix, né? É bem conveniente, porque as pessoas nesse estado ficam paralisadas diante de qualquer situação, diante da vida. Dor e sofrimento são 75 Hz, né? Que é aquele estado de tristeza. A pessoa não consegue sair desse estado de tristeza. Enfrenta uma situação difícil, alguma perda, né, algum desafio, ela acaba sentindo dor, sofrimento. E quando não sai dessa dor, e quando não sai desse sofrimento, vem a depressão. Entenderam? O sofrimento transforma as pessoas também, né? Mas a gente tem que analisar pelos dois lados, que muitas vezes a dor e o sofrimento tiram a pessoa do estado de apatia, tiram a pessoa da onde? Da zona de conforto dela, que é mais importante. Independente se é agradável para nós ou não, é sempre positivo sair da zona de conforto. Não precisa ser dolorido, viu, gente? Tá? Isso também é crença. É que tem que sofrer para expandir. Não. Passar por uma catarse não implica em sofrer na catarse, tá? A gente pode ir pelo amor ou pela dor. O problema é que mais de 90% das pessoas vai pela dor. O medo é uma vibração na frequência 100 Hz. O medo, gente, também é paralisante. É um estado de paranoia, é um estado que a pessoa fica preocupada com tudo, ansiosa com tudo, se estressando com tudo, vive naquele estado de correria, como se estivesse o tempo inteiro atrasado. A pessoa enxerga o mundo como se fosse muito inseguro, muito perigoso e algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Mas isso é só uma crença, né? Quando a gente vê as situações da vida como ameaças para nós, isso é medo. É como ver uma outra pessoa, ver uma outra situação, ver um novo emprego. Sabe, o desconhecido, quando o desconhecido gera medo em nós estamos vibrando em 100 Hz. Desejo 125 Hz. Uma pessoa que está nessa faixa aí de vibrações, né, normalmente ela vive luxúria, consumismo. É uma pessoa que está sempre ambicionando alguma coisa, mas nunca está realizando nada, né? Às vezes as pessoas sentem um vício até de aprovação, né? Elas fazem tudo que elas fazem porque elas querem a aprovação das outras pessoas. Ou seja, é sempre uma frequência de 125 Hz. Ela quer, ela deseja, mas ela não realiza, ela não concretiza. Enfim, quando essa pessoa consegue o que quer, ela fica feliz um pouquinho, por um tempo. Mas no momento seguinte, ela já está desejando outra coisa.
Então, sabe, gente, o desejo, ele não precisa ser negativo, tá? Mas a gente tem que compreender que existe uma necessidade de sair dessa faixa do desejo de 125 Hz para realizar. Ser grato pelo que se tem é diferente de só desejar, entendeu? A gratidão já é uma outra vibração bem mais acima dessa. Por isso que a gente fala, agradeça como você já tivesse. Então, a raiva, na verdade, ela é uma sensação de incapacidade, né? de frustração, de não conseguir o que se quer, né? Ou em relação a outra pessoa. Muitas pessoas que estão na depressão, que estão na tristeza, né? que é lá embaixo da escala da consciência, elas saem desse estado de tristeza absoluta e passam a ficar num estado de raiva. Isso é ruim? Não, claro que não. Porque quando a pessoa está no estado de depressão, ela está sem realizar nada, ela não faz nada, ela não sente ânimo. E quando ela está com raiva, a raiva motiva ela a ter alguma ação, alguma reação, enfim, ela se move de alguma maneira. Então, isso acaba sendo uma motivação, né? E esse nível pode estimular você a subir desse para outros níveis, né? Ou também pode manter você preso no ódio. Tudo depende, né? Então, nesse estágio da raiva, a pessoa sente felicidade, se sente feliz em algum momento, né? Mas ela vai inevitavelmente voltar para esse estado de raiva, né? E mais uma vez. Isso, gente, depende de nós aí, né? Combater a resistência com mais resistência não funciona, né? Combater a raiva com mais raiva não funciona. Mas pelo contrário, tende a condicionar a pessoa a ficar nesse padrão, nessa faixa de vibração. Arrogância, orgulho, 175 Hz, que é o estado de consciência predominante da grande maioria das pessoas desse planeta. Essa pessoa é totalmente dependente das circunstâncias externas, do dinheiro, do prestígio, relações com outras pessoas. Ou seja, é uma pessoa altamente vulnerável, né? É o ego completamente dominando a situação. Esse é o estado em que leva as pessoas ao nacionalismo, ao racismo, a guerras, sabe, a dominação, a querer controlar outras pessoas, né? É um estado irracional, de negação, de defesa, porque a pessoa se sente intimamente tão ligada às crenças que qualquer ataque a essas crenças, a opinião delas, a maneira que ela faça alguma coisa, se torna um ataque pessoal. Muitas pessoas são assim, observem-se, porque às vezes uma pessoa, você disse alguma coisa, você pensa de uma forma e você expõe aquilo e alguém é contra, ela é contra aquilo que você disse, ela não é contra você. As pessoas acabam confundindo isso.